Sejam todos benvindos aí no nome de Jesus. E aí, Aí, professor glória a Jorge, Deus. como é que está? Tudo tudo na paz? Graças É a que Deus, rapaz. nós tinha colocado a divulgação do Instagram da Gabriele, mas aí você não achou ali, né? Mas aí a gente vai Ah, fazer no rapaz, meu. então eu aqui comi bola ali, porque eu achei que Não, seria no não, seu mas, Instagram. não, mas fica tranquila, ela está junto aqui e Quer aí mudar para o eu mudo a dela, se tela. quiser? Não, eu mudo Tá, a tela quando ela for falar. tá joia, Bom, maravilha. Pastor Cote dispensa comentários, dispensa apresentação. Pastor Cote é nosso diretor da Jocum, na base Almirante Tamandaré, e é um dos conferencistas nosso aí do Brasil, é um fundador da nossa IFOL, né? A Escola de Formação de Conselheiros na área de libertação, na qual a gente faz parte. Isso. Temos aí uma rede chamada REDEC, onde congrega todos esses conselheiros, e ele é o nosso mentor. Nós estamos há quase 9 anos caminhando junto, né? E aqui no Rio, nós estamos aqui como diretor acadêmico, junto com outros pastores aqui, pastor Jonas, pastor Sandro, né? E hoje nós estamos nessa live aqui com a nossa irmã, a Gabriele Bursi. Eu vou mostrar aqui na tela. Dá um oi aí, Gabi, para o pastor Olá, Cote. Gabi, muito prazer, viu, minha querida? Igualmente. Já conheço muito seu trabalho, viu? Que bom, Gosto muito. maravilha, estamos juntos. Tenho quase todos os seus livros. Maravilha. É o bom, Pastor Cote, assim, livro é uma experiência muito gratificante, né? Porque o livro chega onde a gente não chega, né? As pessoas acabam conhecendo a gente pelo livro, né? Mas que bom poder ter agora esse contato assim um pouco mais face a face. Prazer. Obrigada, igualmente. mas, pastor Cote, nós vamos. Sim. Eu estou tentando virar a câmera aqui. Nós vamos, eu acho que tem que fazer um do lado do outro, Sim, é melhor. né? Porque nós não estamos conseguindo virar a câmera aqui. Eu acho que a câmera tem que ficar em pé mesmo. É, Acho que o mais certo é vocês tentar aproximar um pouco mais a cadeira, né? Que aí acho que dá para. E afastar um pouquinho, se der. É porque na época de Isso. quarentena a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Já viu? Temos É que ser verdade. criteriosos, apesar da gente viver sempre em vigília junto. Os casais, eu, meu esposo, a esposa dele e ele, né? Porque eles têm feito um trabalho maravilhoso, nos acompanhado há muito tempo. A gente tem, né, muita intimidade em oração, em Que busca por bom. Deus. Nós compactuamos com o mesmo estilo de pensamento, né? Na área espiritual, na Bíblia, em Legal. relação à palavra, e então isso ajuda muito, né? eu vou Sim. apresentar, professor Cote, a Gabi, a formação dela, ela é formada em Design design de de modas, moda, né? Que gestão legal. de negócios de varejo de moda, figurinista. Então, assim, eu tenho uma experiência vasta nessa área, tenho uma empresa de produção cultural também, e Que também tenho uma bacana. parceria com meu marido numa empresa de consultoria de advocacia. Ela é uma, ela é uma das intercessoras do nosso ministério, da nossa igreja aqui na Barra. Sim. E tem um movimento aqui no Rio chamado Seja Luz. A Gabi, ela é filha do cantor Vando,
aquele cantor da música popular brasileira. Ah, então ela é muito famosa. Rapaz, que privilégio! E ela se converteu e se tornou uma intercessora, uma mulher de Deus. Amém. E tem feito a diferença. Ela fundou um grupo chamado Cordão de Três Dobras, né? Que legal! Intercessão de casais, aconselhamento de casais, né? Então ela faz esse trabalho muito forte já há bastante tempo na área social, no movimento, seja e ela foi nossa candidata ao Senado aqui da República pelo Rio na eleição passada. Sim, então, que bom. Que bom. Foi assim um desafio grande para ela. Sim. Né, ela ficou mais conhecida ainda. E então por isso esse tema que a gente escolheu, né, de desenvolvimento comunitário e político, porque isso. As áreas sociais dependem muito de legislações, de programas de governo, né? E a gente sabe que são áreas que ainda não são prioridades, né? Porque os governos, eu fui vereador por 12 anos e nesse tempo fui secretário do município, especialmente nessas áreas sociais, secretário na área de habitação, são áreas que trabalham os problemas das pessoas. Sim. E desde essa época, eu tentei tirar aquela pecha do assistencialismo. Né? Sim. Que você ali dando aquele quinhão para as pessoas e as pessoas não tendo assim a possibilidade de se desenvolver. Entendo. Na verdade, a gente só na emergência. Vai chegar um momento que você tem que desenvolver a pessoa e ela tem que ganhar a vara e né? Então, isso. Então, essa que você abordasse dentro dessa visão que a gente conhece, Tá, não, essa pauta realmente é muito importante. Eu vou ver se eu consigo pontuar algumas coisas aqui, então, tá? Essa questão do assistencialismo e o desenvolvimento social, né? São coisas bem diferentes, tá? Que dão resultados bem diferentes, né? Então, esse é um dos aspectos, eu diria assim, mais importantes de ser trabalhado na cosmovisão. Quando a gente fala cosmovisão, é o sistema de crenças de uma pessoa. É porque é a partir do nosso sistema de crenças que a gente acaba fazendo as decisões que nós precisamos de fazer. Então, uma mudança assim, de crenças aqui pode alavancar nossa capacidade de resolver grandes problemas sociais, né? Quando a gente tem uma mudança de paradigma aí nesse sentido. Então, como eu disse, são dois esforços com resultados realmente assim bem distintos, né? Mas deixa eu pontuar algumas coisas primeiro sobre o assistencialismo, lógico, né? O assistencialismo ele tem o seu lugar, tem o seu momento, né? Mas o assistencialismo ele só é viável, vamos dizer assim, de curto prazo e também em situações inusitadas, né? Situações de calamidade pública, não é? Se você tem assim uma emergência, uma guerra, um terremoto, uma tsunami, não é? Agora a gente tem essa situação aí do Covid, muita gente ficou desassistida do emprego, desassistida financeiramente, precisou até de uma ajuda mesmo do governo, né? Esse socorro é necessário, mas tem que ser uma coisa pontual.
Então, o que acontece é que quando o assistencialismo, porque o assistencialismo vai ter esse prazo de validade, né? O assistencialismo demorado, ele acaba enfraquecendo o pobre e fortalecendo a pobreza, né? Porque a ideia, assim, a gente pensa assim que ser assistencialista, você está fortalecendo o pobre. No início, sim, mas se esse assistencialismo ele expira o prazo de validade, ele começa a se demorar, você não vai fortalecer o pobre, você vai fortalecer a pobreza, porque ele começa a viciar aquela pessoa na miséria, né? Numa mentalidade de sempre depender de uma ajuda externa, né? E isso é um veneno em relação ao desenvolvimento pessoal, né? Então, essa é a primeira coisa sobre o assistencialismo, que ele só é viável realmente de curto prazo em situações inusitadas. Um outro ponto aí é que o assistencialismo, principalmente quando a gente pensa assim, em termos de política governamental, ele faz uma transferência de responsabilidade do povo para o governo, né? Então, essa transferência de responsabilidade, isso prende a pessoa na passividade, na dependência, não é? Assim, o povo acaba não valorizando realmente essa ajuda que ele está recebendo, né? E então o povo, quanto mais a responsabilidade migra do governante para o governado, do líder para o liderado, vamos dizer assim, mais passivo, não é? Porque você está tirando a responsabilidade dessas pessoas. E o princípio do desenvolvimento se fundamenta em responsabilizar. É igual no aconselhamento, não é? Por exemplo, a gente que trabalha com aconselhamento, né, Joel? A gente sabe, muita gente procura um aconselhamento transferindo a responsabilidade dela para você, como se você, como pastor, tivesse que resolver tudo, não é? E se você aceita isso, quer dizer, você está caindo numa cilada. Eu sempre falo, você não vai fazer um discípulo dessa forma, você vai fazer uma parasita, né? Uma pessoa que acaba dependendo de você. Então, como é que você gera uma sociedade parasita? É com essa transferência de responsabilidade do povo para o governo. Uma terceira coisa sobre essa cultura assistencialista é que essa transferência de responsabilidade do povo para o governo, faz com que o assistencialismo tenha um caráter eleitoreiro, não é? E os políticos, eles descobriram isso, né? Os políticos descobriram que um dos maiores segredos para você ganhar uma eleição é através do assistencialismo. Então, você dá uma bolsa aqui, outra bolsa ali, não é? Você faz aquela coisa assim de conta-gota, dando realmente um ar de que você está ajudando as pessoas, mas, na verdade, a sua motivação é outra. Então, é difícil, inclusive, a gente dimensionar o estrago que esse sofisma tem causado no mundo hoje, né? Porque, às vezes, a gente vê que a gente sabe, tem pessoas que até precisam de uma Bolsa Família, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que vivem em extrema pobreza. Mas, por um outro lado, a gente ouve também muitas histórias, muitos testemunhos negativos sobre esse tipo de ajuda. Por exemplo, uma pessoa que ela começa a fazer filhos para ter um orçamento de R$ 300 a mais por filho. E vive disso, faz questão de viver disso, não é? E é lógico que assim, a pessoa que está vivendo desse tipo de auxílio, com certeza, ela vai ser a primeira a querer votar nesses políticos, né? Então, isso se transformou realmente numa grande estratégia eleitoreira, né? Um outro ponto aqui também sobre o assistencialismo é que nós somos de discernir como lidar com as pessoas necessitadas, né? Olha, ajudar pessoas nem sempre é tão fácil como a gente pensa, não. Não é à toa que o mandamento de amar, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos,
A Bíblia fala que nós temos que amar com entendimento, com força, mas principalmente com entendimento, com sabedoria, não é? Porque quando você começa simplesmente a ajudar, satisfazendo os caprichos ou as manipulações alheias, você não está ajudando a pessoa, às vezes você está reforçando o problema dela, né? É interessante, assim, de uma maneira bem básica, vamos colocar, a Bíblia fala de dois tipos de pobres, né? Os oprimidos, a Bíblia fala muito sobre os oprimidos, que são dignos de ajuda. Mas a Bíblia fala sobre um outro tipo de pobre, que são os preguiçosos, que são dignos de repreensão. É interessante, a Bíblia tem muitas repreensões para o preguiçoso, né? Os oprimidos, eles trabalhariam se eles pudessem. Os preguiçosos, eles trabalhariam se eles quisessem. O problema, eles trabalham não é porque eles não podem, é porque eles não querem, né? Então, veja bem, ambos precisam de ajuda, mas de forma diferente. Uma coisa é você lidar com uma pessoa realmente oprimida. E outra coisa é você lidar com uma pessoa preguiçosa, né? Uma pessoa que é corpo mole, que assim, já está viciada nisso, em transferir a responsabilidade dela para você. Então, nós vamos ter que ter aí a sabedoria de oferecer um outro tipo de ajuda para essa pessoa. Então, lidar com assim, essa coisa toda da ajuda, do assistencialismo, isso realmente assim demanda muita sabedoria, né? E a gente tem que saber como processar isso. Em relação ao desenvolvimento social, veja bem, né? A gente falou um pouco sobre o assistencialismo, e explicamos que o assistencialismo é necessário, mas tem que ser de curto prazo, tá? Senão, ao invés de fortalecer o pobre, vai fortalecer a pobreza, vai viciar essa pessoa na miséria. O desenvolvimento social é uma outra conversa. Inclusive, na Jocum, né, uma das escolas que nós temos lá na Universidade das Nações, essa escola de desenvolvimento comunitário e tal, que a gente estuda sobre todos esses princípios, inclusive como você alcançar uma comunidade a partir da necessidade sentida, levando ela para a necessidade real, não é? Porque nem sempre a necessidade sentida coincide com a necessidade real, né? Às vezes a pessoa lá pensa que ela precisa de uma coisa, mas a necessidade dela é totalmente outra, né? Mas para você criar uma identificação, você começa por essa necessidade sentida. Mas desenvolvimento social é um negócio que custa caro, gente. Assim, né? Quando eu falo custa caro, realmente tem o seu preço. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? É reforma. Na verdade, é reforma, né? Inclusive, assim, é muito poderoso quando a gente consegue assim ter uma percepção desses valores que foram assim chaves, né, na vida dos reformadores. Por que esses países influenciados por esse sistema de crenças da reforma, por que eles desenvolveram tanto, não é? Então, veja bem, vamos pontuar algumas coisas, porque eu acho que é nesse ponto hoje que a gente precisa de uma mudança de paradigma, a gente ser intencional, não é? A gente preparar mesmo aí os nossos agentes comunitários, igual no meu caso aí, né, Joel? Ali na IFOL, que é a plataforma que eu tenho, vamos dizer assim, para formar, para educar, para ferramentalizar pastores, que no fundo eles são os agentes de transformação social, eles são os agentes comunitários, não é? Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho uma plataforma assim, muito favorável, porque, de repente, né, você vê, só na IFOL a gente tem treinado, esse último ano que passou, foram ao todo 3.500 alunos, contando com a IFOL presencial e a videoaula, né? Mas, olha só, vamos pontuar algumas coisas aqui
o desenvolvimento social. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né, como sociedade até, educação fundamental. Esse é o primeiro ponto. A grande chave da reforma foi a sistematização do ensino. Então, o que todos os reformadores, o ponto comum que eles tinham? Vamos sistematizar o ensino. Né? Uma criança não pode ficar sem escola. Não adianta você ter assim, até um bom padrão universitário se o ensino fundamental realmente está baqueado, está baleado. Né? Então, nós temos que investir muito nesse sentido, e eu acredito que a igreja tem uma grande cooperação a dar. Né? Hoje, quantas igrejas, por exemplo, trabalham com a escola por princípios? A Jocum mesmo, aqui na nossa base aqui do Sem Fronteiras, nós temos ali uma escola modelo, né? Bem do ladinho da Jocum, tem uma favela enorme, não é? E ali a gente tem uma escola modelo por princípios, onde as crianças realmente, elas realmente assim, recebem um conteúdo com muito esmero. Né? Então, educação fundamental, tem que investir nisso. Né? Uma das coisas que até assim me deixou muito contente nesse governo foi isso. Nós precisamos até de deslocar, se precisa de um deslocamento de verba, isso até é necessário ser feito. Vamos investir na educação fundamental. Segunda coisa, educação profissionalizante. Né? Então, essa é uma outra chave da reforma, que foi o quê? A sacralização do trabalho. A sua vocação é sagrada, a gente tem que enxergar dessa forma. Não é? É o que vai dar realmente assim, sabor para a nossa existência, é o senso de utilidade. Então, o nosso trabalho, ele tem que ser reconhecido, ele é sagrado, né? Nós precisamos de investir muito nisso, numa educação profissionalizante. Né? Eu me lembro, assim, acho que foi a penúltima vez que eu tive em Angola, mais ou menos aí, há uns 6, 7 anos atrás. Né? Angola, assim, é uma história muito difícil, né? Porque vieram da guerra e tal. Então, ali por 30 anos, a guerra praticamente sucateou o país, sucateou a economia, sucateou o sistema educativo, sucateou tudo. Não é? Todas as famílias perderam familiares, é um quadro terrível. Né? E nessa fase, quando eu estive lá, estava tendo assim, até um certo, a nação estava reagindo economicamente com a ajuda da China, né? Então, os chineses lá para todo lado, construindo um tanto de coisas, mas os angolanos mesmo, eles não tinham assim, muita oportunidade de emprego. Por quê? Porque eles não tinham profissão. O governo criou leis dizendo assim, olha, para cada tantos funcionários estrangeiros que você tem que ter tantos nacionais. Então, as empresas, às vezes, contratavam um angolano, mas só por contratar, por força de lei, porque ele não estava profissionalizado. Né? Hoje, isso já está mudando bastante lá. O angolano é muito inteligente, né? Impressionante o potencial que eles têm. E muitos têm começado a ter oportunidade de ir para a Europa, né, Portugal e muitos outros lugares para estudar, e é isso que está realmente causando uma grande mudança no país. Né? Então, tem que investir muito nessa educação profissionalizante. Terceiro ponto aí é a educação moral, que foi o terceiro pilar da reforma. Né? O Calvino ele falava isso, os céus estão nos assistindo. Então, essa coisa de você ter temor de Deus. Né? O temor de Deus nos eleva, vamos dizer assim, a qualidade do serviço ao próximo, seja ele privado ou público. Porque quando você tem o temor a Deus, você vai fazer o melhor. Então, o Calvino ele falava, você não pode confinar Deus às 2 horas de culto no domingo. Não é? Os céus estão te assistindo quando você está trabalhando, quando você é o dono de uma empresa, quando você é um funcionário. O que você está fazendo, você tem que fazer como que para Deus. Então, é impressionante como essa educação moral, esse temor a Deus,
Isso revolucionou a qualidade da produção, a qualidade do serviço, levando esses países que absorveram esses valores realmente assim para um sucesso tremendo, né? Também um outro ponto aqui do desenvolvimento social é estimular uma cultura de empreendedorismo, né? Então, é estimular essa cultura. A gente tem muito esse dilema, né, da mentalidade subserviente à mentalidade empreendedora. E eu digo isso, uma coisa aí que está inserida principalmente no nosso sistema educacional, né? Normalmente os países aí de terceiro mundo, que estão ainda assim derrapando na sua fase de desenvolvimento, o que a gente observa é um sistema de educação que forja a pessoa para ser um empregado. Não que isso seja de todo ruim, né? Mas forja a pessoa com uma mentalidade mais subserviente. Não é? Eu me lembro, eu me formei numa universidade muito boa, num curso muito bom, né? A PUC, Minas Gerais, me formei em engenharia mecânica ali, e na época era uma das melhores engenharias, era da PUC de Minas Gerais, não é? Mas assim, tinha esse viés. Não é? Assim, o que no fundo se incutia era o que os alunos mais almejavam. Não é conseguir um emprego numa boa empresa, de preferência, que desse para você assim, várias garantias, né, de estabilidade. Né? Então, você não é ensinado assim, a empreender, você é um sistema educacional que talha você como um empregado. Né? Nos países de primeiro mundo, eu lembro, um tempo atrás, eu estava assistindo um documentário na Inglaterra, é interessante como que no jardim de infância você já vê as crianças sendo ensinadas a pensar fora da caixa, a empreender, a ter ideias que ninguém nunca teve antes, a descobrir realmente descobrir o seu dom, né? Se conectar com a sua identidade vocacional, não é? Tanto é que a Inglaterra é um dos países detentores do maior número de patentes. Por quê? Porque isso está desde o jardim de infância, essa mentalidade empreendedora, não é? De trazer soluções. Quer dizer, você não está trabalhando só para o dinheiro, não é? Você está descobrindo o seu dom, não é? Você começa realmente a pensar em soluções fora da caixa que ninguém nunca tinha pensado antes. E, além disso, você acaba ficando rico, né? De sobra, porque quando você consegue trazer uma solução eficaz, realmente você vai ter um retorno disso. Né? E, então, estimular uma cultura de empreendedorismo, isso é fundamental. Não é? Graças a Deus, a gente tem visto isso acontecer aqui no Brasil também. Né? Isso tem sido muito bom. E, por fim, o quinto ponto que eu queria colocar aqui sobre o desenvolvimento social é facilitar a vida desses empreendedores. Né? Isso é o que fortalece o mercado, que passa a ser a fonte de recursos para todos. Não é? Porque quando você facilita a vida do empreendedor e esse cara realmente ele consegue abrir o negócio dele, isso vai criar oportunidade para muitos outros, né, subirem nessa escada da prosperidade, né, que até eu posso explicar um pouco aqui sobre como funciona uma economia aberta, não é? Então isso gera recursos. Não é um mercado. De onde que vem os recursos de uma nação? Vem do mercado. Não vem do governo. O governo ele não gera recursos, apenas gasta. No máximo, ele administra. Ele não vai conseguir fazer mais do que isso. Não é? Então, só colocando aqui como funciona uma economia liberal, uma economia aberta, né? Depois a gente pode discutir alguma coisa, mas eu acho interessante assim, a gente entender aí três papéis, né? que são bem importantes.
o investidor, o empreendedor e o trabalhador, né? E o ideal, né, é a gente entender aqui o poder da cooperação entre classes, porque esses papéis eles estão em classes diferentes, tá? Eles estão em classes diferentes, são protagonismos diferentes, não é? Então, por exemplo, o empregado, né, na sua área de competência, ele busca o quê? Um emprego, ele quer um salário, ele quer a subsistência dele. O que ele precisa? De uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho. É o que ele quer, é o que ele precisa. O empresário já é o cara das ideias, que entende as demandas e abre o negócio certo, né? Então, ele precisa aí de bons profissionais, então ele oferece oportunidade, não para uma pessoa vir trabalhar, uma pessoa ter um emprego, ele vai oferecer treinamento profissional, ele vai oferecer desenvolvimento técnico, e assim ele se torna mais competitivo e ele cresce. Não é? O grande segredo do sucesso de um empreendimento, de uma empresa, é o seu quadro de funcionários. Não é? Então, veja bem, olha só como que é um paradigma totalmente oposto ao do marxismo, que fala sobre luta de classes, conflito entre classes. Não é? Aqui não, nós estamos falando de uma relação de confiança, não é? E de ajuda, não é? Assim, um suprindo o outro. O empregado precisa do emprego, o empregador está oferecendo o que ele precisa. E aqui entra também o investidor. O investidor, ele é o sujeito que teve sucesso financeiro, né? Normalmente, o investidor está procurando o empresário. Enquanto o investidor tem o dinheiro, mas não tem a ideia, o empreendedor, ele tem a ideia, mas ele não tem o dinheiro. Então, essa sinergia é uma sinergia poderosa também que gera riqueza, não é? Então, lógico, assim, quando a gente observa essa relação, primeiro, não é, do empreendedor com o funcionário e também do investidor com o empreendedor, veja bem como as classes podem ser sinergizadas, não é? Quando, por exemplo, um investidor acha um empreendedor que tem uma ideia e fala, pô, que a ideia desse cara é onde eu quero botar meu dinheiro, bota o dinheiro ali. Quer dizer, rapaz, isso é poderoso, isso vai gerar riqueza, né? Isso vai aumentar o padrão de vida de uma sociedade, né? Então, em qualquer regime de economia aberta, o rico ele é reconhecido como o elevador social, né? Quando eu falo rico, nós estamos falando do investidor, do empreendedor, esse pessoal que já está assim, já tem um certo nível de sucesso, né? Então ele é reconhecido como um elevador. Esse conceito do elevador social é muito importante, né? Às vezes isso soa mal numa cosmovisão socialista como a nossa, né? Porque você assim falar bem do rico é pecado. Entendeu? Né? Numa mentalidade socialista, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela? Não é? A tendência é culpar o rico. Nós estamos pobres, a culpa é do rico, que o rico tomou toda a nossa. Mas não, na verdade, é importante a gente entender que, dependendo da nossa atitude, qualquer um pode subir essa escada da prosperidade quando você entende as oportunidades que estão sendo oferecidas, principalmente pelos investidores e pelos empreendedores, né? Nós temos uma gráfica lá na Jocum, né? Então, é um maquinário assim, um pouco complicado, que tem parte mecânica, parte eletrônica, né? E a gente tem lá um engenheiro elétrico que dá assistência para a gente na parte eletrônica. Você vê, ele era funcionário de uma empresa, uma boa empresa, quer dizer, o patrão dele, um cara, de certa forma, vamos dizer assim, classe média alta, né? E ele trabalhou ali anos, né? Era um engenheiro recém-formado, mas pensa num cara responsável, dedicado, não é? Atendia muito bem, não só a gente, mas os outros clientes, né?
Então, ele trabalhou ali, se não me engano, uns 2, 3 anos nessa empresa, não é? E daqui a pouco ele só era um funcionário. Tinha um salário que, se fosse comparar com o salário do patrão dele, talvez irrisório, né? Mas o que ele fez? Depois de 2, 3 anos, pegou o know-how, dominou, né, todo aquele investimento técnico que ele teve ali, ele saiu da empresa e começou a empreender. Ele abriu a empresa dele. Tinha pouquíssimo recurso, mas ele abriu, não é? Então, ele ofereceu para a gente o mesmo serviço num custo menor, né? Num custo menor, e essa é a lei do mercado, né? E continuamos com ele. Dessa forma, né? Assim, hoje, por exemplo, a empresa dele já se estruturou muito mais, e eu penso que ele talvez esteja até mais rico do que o patrão, o antigo patrão dele. Então, veja bem, um funcionário, né, uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades, lógico, ele estudou, ele se dedicou, não é? Ele se esmerou profissionalmente, mas de funcionário hoje, talvez o cara já tem condição até de ser um investidor, né? Então, quando a gente entende esse princípio do elevador social, inclusive, até no socialismo francês, eles reconhecem esse princípio, não é? No socialismo que foi praticado ali na França, o rico era visto como o elevador social, a galinha dos ovos de ouro, não é? Quanto mais pessoas ricas você tem numa sociedade, mais chance você tem de alavancar o pobre, o necessitado da situação que ele está, não é? Então, a gente entender essa dinâmica realmente é muito chave. E, normalmente, o rico, vamos dizer assim, ele não é só rico de dinheiro, né? Às vezes, essas pessoas têm experiências, têm virtudes, não é? Que, puxa vida, precisam de ser comunicadas e também aprendidas, né? Então, essa dinâmica aí entre o assistencialismo e o desenvolvimento social, rapaz, a gente precisa, isso é a questão de cosmovisão, é sistema de crenças, é sistema de valores. Porque se a gente enxerga o mundo com a epistemologia do assistencialismo, rapaz, nós não vamos sair do lugar. Se nós começamos a enxergar o mundo, não é, com essa nova ótica do desenvolvimento social, que é uma coisa mais trabalhosa, mas que quando a gente alicerça bem, puxa vida, rapidamente, né, nós podemos sair do buraco que nós estamos. Eu vou te fazer uma pergunta, depois vou deixar para a Gabi colocar também um questionamento dela. Nós estamos experimentando um novo tempo na nossa nação, no Brasil. E, assim, na tua visão, de que forma nós poderíamos... hoje nós já temos ministros evangélicos, ministros que têm uma visão... o nosso presidente mesmo já tem uma visão judaico-cristã, com princípios, e eu acho que nós estamos iniciando um novo tempo na nação. E de que forma nós poderíamos efetivamente ocupar mais espaços e redimir essas áreas aí, né, que foram contaminadas nesse tempo todo, né? De que forma, assim, você tem já a gente na IFOL, a gente já começa a preparar o caráter, a igreja como um todo, ela prepara o caráter das pessoas, porque é aquilo que você disse, nós precisamos chegar lá e fazer a diferença. E para fazer Sim. isso, coisas do caráter é fundamental, né? A educação, ter um preparo, ter sabedoria, inteligência, estratégia, para que a gente possa fazer a diferença nesse momento decisivo que a nação está passando. Você fala mais esse papel da igreja na política, né? Então, rapaz, olha só. Ocupar um espaço, né? Isso. Porque eu acho que a gente, como reino, nós temos que ocupar todos os espaços, né?
sim. Então, olha só, na verdade, assim, a gente vê uma mudança muito grande no mundo, né, nesse sentido hoje, por causa assim do que está acontecendo, os avanços no campo da comunicação. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa de tratar é essa questão que eu chamo assim uma alienação profética, né? Porque essa alienação profética passou a fazer parte da nossa cultura teológica, né? Inclusive, a coisa interessante essa a alienação política, é da alienação política que surgiu essa palavra idiota na Grécia, né? Porque se você não se importa com quem vai. Se você não se importa com política, você acaba sendo governado por quem se importa, e essas pessoas acabam construindo e impondo leis que se fundamentam em valores que, de repente, podem ser altamente destrutivos, né? Mas essa questão da alienação, assim, a alienação profética, eu acho que era um problema muito sério, né? Inclusive, até por uma questão, eu diria assim, até de espiritualidade mesmo, eu ouvi já várias vezes, eu acho que eu até mesmo já falei isso, né? Jargões assim, todas as vezes que a igreja se envolveu com política, deu errado. E são coisas que a gente fala na ignorância, exatamente por desconhecer a história, não é? E principalmente a história da igreja, né? Então, isso precisa de ser questionado, né? Lógico, existiram muitas, e existem muitas experiências ruins, mas quando envolve religião e política, mas existem experiências muito assim, muito boas, né? Eu diria até que existem mais experiências boas do que ruins, né? Quando a gente mergulha, inclusive, né, assim, na biografia dessas pessoas que tiveram assim um ministério com uma conotação mais reformista, né? O Calvino em Genebra, Lutero na Alemanha, o Abraham Kuyper na Holanda, o Rauge lá na Suécia, o William Vorias no Japão, os pioneiros, os patriarcas dos Estados Unidos. Quando a gente também observa na Bíblia assim, aqueles governos que eram bem assessorados por sacerdotes como Joiada, né, ou profetas como Natã. Então, a gente observa que todas as vezes que você concilia assim, dentro dos princípios de Deus, política com religião, a coisa só funciona desse jeito. Na verdade, um governo só dá certo quando bem assistido, quando bem assessorado por pessoas que têm o temor de Deus. Então, o governo é muito pior sem a religião do que com ela. Isso é histórico. Entende? Mesmo quando a gente pega as piores fases da igreja, quando a igreja se corrompeu, ainda assim foi menos pior, né? As barbaridades da igreja foram muito menos piores do que um governo sem Deus. Olha lá quantas pessoas o marxismo assassinou no mundo. Na Rússia, na China, chega perto de 100 milhões de pessoas. Não é? Então, assim, isso é histórico, né? Aqui no Brasil, você queria falar alguma coisa, Joel? Não, o Spurgeon nos orientou a gente discutir religião e política. Sim. Né? Primeiro, para não manter os corruptos e nem o anátema dentro da igreja, né? Isso, exatamente, exatamente. Agora, veja bem, aqui no Brasil, né, assim, e no mundo também, de forma geral, a alienação veio muito por conta da desinformação, né, a mídia corrupta. Infelizmente, a corrupção na mídia foi generalizada, como nos outros. A mídia é o quarto poder, né? Talvez é o que manda em todos. Né? Mas a gente vê nosso judiciário, legislativo, executivo, infelizmente, uma meia dúzia de empresários, houve toda uma corrupção generalizada. Né? Mas eu penso assim, os papéis básicos que a igreja
pode e deve assumir, né? E uma coisa que ajudou muito a gente agora é essa mudança nos meios de comunicação, com as redes sociais, acabou a desinformação. Só fica desinformado quem quer, né? Porque se a pessoa realmente sabe, vamos dizer, a quem seguir, onde buscar as informações, ela pode estar muito bem informada, né? Mas eu coloquei alguns campos que eu acho que são interessantes aqui. Primeiro é o campo da intercessão, né? A pessoa é bem informada e ela dedica-se a digerir na oração, na intercessão, as cargas. Hoje eu conheço pessoas que elas estão antenadas, elas assistem lá o noticiário, né? Mas assim, para digerir aquilo em casa. Muitas vezes eu estou assistindo um noticiário e estou intercedendo, e estou orando. Entende? Então, e tem gente que só se atém a isso, né? Intercessão, chamada a pessoa em intercessão, né? Segunda coisa é influência social, né? Os projetos humanitários, formação de agentes comunitários com consciência política, não é? Por exemplo, igual eu falei no meu caso aí, a EIFOL, que a gente tem essa plataforma, a gente não tem ali uma conotação política, mas nós vamos entrar em algum momento, vamos dizer assim, nesse discernimento da guerra cultural e ideológica que se trava, né? Mas ou uma casa de recuperação, você pode ter um projeto social, por exemplo, com assistência a aidéticos, viciados, pessoas carentes, idosos, né? Então, puxa vida, aqui tem gente que tem chamado para isso muito forte, né? A gente vê, por exemplo, eu acho interessante, né? Por um lado aí o testemunho do Magno Malta, a plataforma do Magno Malta foi isso, um projeto humanitário, né? Um cara, um ganhador de almas, um cara que recuperou, sei lá, centenas de pessoas que estavam com a vida destruída nas drogas. Isso levou ele a uma posição no Senado, né? Um outro ponto aí são as redes sociais, é um outro espaço, né? Pessoas, então, que ficam mais no campo profético, evangelístico, dentro dessa acirrada guerra cultural que está travada. Eu me coloco muito aqui. Eu, pessoalmente, o meu chamado é muito para as redes sociais, né? Assim, chamado, quando eu falo chamado, porque eu sinto a voz de Deus me orientando a isso, né? A cumprir um papel profético, um papel evangelístico, não é? Usar assim o meu conteúdo de ensino, transformar isso em posts e influenciar essa moçada numa linguagem que é a linguagem digital, né? Essa linguagem que realmente essa geração mais fala, né? Aliás, se a gente se desconectar do mundo digital, nós estamos nos desconectando dessa atual geração, né? Então, as redes, aliás, algo que eu quero desenvolver ainda, alguns estudos assim, eu preciso de ter mais informação e buscar ajuda com pessoas que são mais entendidas de como trabalhar com eficiência nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, o Facebook, não é? Porque isso mudou o conceito de nações, de fronteiras. Hoje, vamos dizer, o Instagram talvez seja a maior comunidade do planeta, não é mais a China, entende? Não é a China o país mais populoso, é o Instagram, né? Então, a gente precisa de ter esse discernimento, né? Estreitar essas distâncias. E também uma outra plataforma é a ocupação profissional, né? Nós precisamos de entender que toda vocação é sagrada, principalmente a profissão política. Porque o político, ele é um funcionário público, ele é um empregado do povo. Então, o que ele está fazendo ali é o que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento, na nação de Israel, não é? Quem que criava as leis? O sacerdote. Até hoje, inclusive, os rabis, eles continuam legislando. Então, essa tarefa legislativa, judiciária, não é? Era ocupada principalmente pelos sacerdotes e pelos profetas. Então, isso é sagrado, não é? Então, aqui a gente tem uma outra batalha fundamental no campo da cosmovisão bíblica, que é isso, é o escapismo versus a ocupação,
não é? Nós fomos muito treinados com uma teologia escapista. Até a nossa escatologia é escapista. Nós vamos ser arrebatados, né? E o mundo vai ficar para o anticristo, nós vamos escapar da grande tribulação. Tudo bem, né? Mas assim, o reino de Deus, ele flui do céu para a terra, não é da terra para o céu, não é? Então, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É a gente trazer o céu para a terra, não é? Então, essa terra, né, Apocalipse, não é o fim do mundo, é a redenção da terra. Então, a gente precisa de parar um pouco com essa teologia escapista e assumir uma teologia de ocupação, ocupar espaços. Eu, honestamente, né, eu não tenho um chamado para ocupar uma posição política, mas tem pessoas que têm, não é? Tem pessoas que têm, precisam de fazer isso, e nós precisamos dessas pessoas. Entende? Porque sem ocupar espaço, nós não vamos fazer a diferença, não tem vácuo. Um espaço que você não ocupou como senadora, Gabriele, de repente uma pessoa que tem valores ali assim destrutivos está ocupando. Pode falar. Você quer falar, Gabriele? Quer falar alguma coisa? Sim, é porque deu uma falhada aqui. Eu não Sim. conseguia acompanhar o que você estava falando, que de repente aquele cargo que eu não ocupei de senadora, aí eu não consegui ouvir o resto. Sim, às vezes alguma outra pessoa que tem valores assim destrutivos. A gente vê hoje pautas assim como, por exemplo, legalização do aborto, legalização dessa ideologia de gênero, que é uma coisa assim, puxa vida, tão descabida, tão absurda, coisas que a gente sabe que caracterizaram a destruição de grandes sociedades, né? Pastor, eu queria até aproveitar que você está falando desse assunto todo e, assim, realmente, assim, são tantas coisas que a gente poderia abordar aqui, né? Porque o assunto é muito extenso, né? É verdade, Mas, assim, eu vou falar até na prática comigo, tá? Quando eu entrei na política, eu relutei muito para entrar. Eu realmente só entrei porque foi o chamado de Deus, porque eu já vim orando há muito tempo e ele foi confirmando esse chamado. E mesmo assim, quando eu entrei, e só como candidata, eu já identifiquei vários problemas corrosivos dentro do sistema, assim, nos bastidores. Assim, eu tive que ser muito forte e resistente para continuar na campanha, tanto que meu marido sabe disso, até tentarem impedir minha candidatura no TRE, tentaram, enfim, teve uma série de situações que criaram, e mesmo assim eu fui até o fim, eu tive aquela persistência, porque eu sei em quem eu tenho crido, e por que eu estou ali, por que eu continuo aqui, né? Sim. E Deus está confirmando o meu chamado. Claro que a gente também tem que entender que dentro disso sempre não interessa o seu chamado, se é para o setor empresarial, se é para a área de arte, de mídia, você tem que entender a sua identidade em Cristo, você tem que ter a sua identidade em Cristo muito alicerçada para você entrar em qualquer meio e querer crescer ali, né? Então, assim, eu tinha essa identidade já bem formatada dentro de mim, e eu iniciei esse trabalho porque eu sabia que eu não ia encontrar flores ali, que eu ia encontrar toda uma resistência, como eu encontrei. Essa eu falo hoje, é o principal campo missionário que a igreja assim, mais saiu, e aquilo, né? Quando você tira a presença de Deus, dos valores de Deus, quando você tira a luz, as trevas entram. Assim, eu acho que o conceito ficou uma lacuna, né, nos cristãos por muito tempo de que o cristão não deveria se envolver com política, né? Isso. Eu sei que é o contrário. Eu acho assim, que nem a Bíblia diz, né? Deus fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Sim. Então, assim, eu acho que quando você tem o conhecimento da palavra, e você tem que sim entrar, mergulhar nessas áreas para você poder levar luz para esses lugares, entendeu? Sim. Você tem que... Gabriele, só um pouquinho. A nossa live vai cair em 1 minuto, tá?
Então, use esse 1 minuto aí para você fazer um encerramento para a gente. Você pode falar e fazer o encerramento. Tá, o que eu venho convidar os irmãos é eles se envolverem nessas 7 esferas, como vocês falam, né? De influência, que é a família, a religião, a educação, política, todas essas esferas que o Cote já tinha abordado em outros vídeos, até com outros irmãos, e que se você sente que tem um chamado na área da política, que você não fique com medo, principalmente se você for mulher, entendeu? Porque eu também acho que ainda existe um preconceito muito grande da própria mulher, né, cristã, e se envolver com política. Porque o que a gente viu até hoje foram mulheres envolvidas com política, mas com discurso de esquerda. Dificilmente você encontra uma mulher conservadora com princípios cristãos e que é contra o aborto, que é a favor da vida, né? Que é contra a ideologia de gênero, mas que ao mesmo tempo essa mulher ela é preparada para estar naquele meio